É, os documentos analisados hoje detalham as diretrizes e a expansão do projeto Professor Tutor para 2026, focando na recomposição de aprendizagem nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Exatamente, e vamos direto para a primeira análise estrutural, porque tem muita coisa para debater sobre essa implementação. A expansão simultânea do projeto para os anos iniciais e finais apresenta um desafio logístico e estrutural, que os documentos subestimam ao tratá-la predominantemente como um marco numérico. É a fraqueza do material, pelo menos na leitura que eu fiz, reside justamente em celebrar esse salto massivo de atendimento, sabe? Sim, eles destacam muito a chegada a mais de 2.600 escolas nos anos finais. E umas 19 mil turmas nos iniciais. Isso. Mas fazem isso sem oferecer um arcabouço prático de gestão para a escola lidar com dois modelos operacionais tão divergentes ao mesmo tempo. Tipo, a direção escolar vai precisar gerir uma frente onde o tutor atua dentro da sala de aula com os pequenos. Que são os anos iniciais. Exato. E, simultaneamente, tem outra frente onde turmas exclusivas de proficiência são criadas no contraturno ou em horários simultâneos para os anos finais. O que cria um nó de horários, infraestrutura e alocação de pessoal que o documento orientador simplesmente não ajuda a desatar. Fica tudo nas costas da gestão, né? A famosa autonomia da escola que, sem diretriz, virá abandono. Fico muito preocupada com isso. A sugestão aqui é desenvolver um adendo técnico voltado exclusivamente para a gestão do chão da escola, detalhando como compatibilizar as duas frentes sem implodir a grade horária e a organização do espaço físico. Como exemplos concretos, o material pode incluir modelos de matrizes de horários reais. Um quebra-cabeça de horários mesmo. Isso, ilustrando como uma escola típica pode alocar o professor-tutor sem conflitar com o uso de laboratórios ou espaços compartilhados, que já são super disputados. Outro exemplo seria fornecer roteiros de mediação para a direção gerenciar a carga horária de professores que eventualmente atuem nas duas frentes, Fundamental isso. garantindo que o tempo de planejamento, nosso famoso ATPC, não seja engolido pela transição física entre os prédios ou os modelos. Porque o professor não se teletransporta, né? E ele precisa mudar a chavinha mental do terceiro ano para o oitavo ano. Exatamente. Agora, indo direto para o que acontece dentro da sala de aula. O modelo de atuação do tutor dentro da sala regular nos anos iniciais carece de balizas pedagógicas claras para evitar conflitos de autoridade com o regente e o isolamento dos alunos priorizados. A fraqueza aqui, lendo as instruções, é a indicação de que o tutor atuará junto ao regente, acompanhando até 6 alunos focais. Só que sem explicar como essa dinâmica funciona na prática de uma sala de aula lotada. Pois é, o documento não prevê as tensões naturais de se ter 2 profissionais no mesmo espaço. Historicamente, isso gera atrito se não for muito bem combinado. E também não esclarece como o tutor vai aplicar um material focado no ritmo individual, como coruja, para 6 crianças sem que elas se sintam estigmatizadas. Totalmente isoladas do resto da turma que está ali acompanhando a aula normal de língua portuguesa ou matemática. Imagina a cena: entra um professor diferente, puxa meia dúzia de alunos para o fundo da sala, a mensagem não verbal para a turma é muito forte. É a mesa dos que não aprendem, né? Exato. Então, a sugestão é estabelecer diretrizes objetivas de co-teaching, a docência compartilhada, que estruturem a coreografia da sala de aula entre o tutor e o professor regente. Exemplos concretos para isso incluem a proposição de estações de rotação. Como funcionaria? O tutor assume a estação de foco com os alunos elegíveis por um tempo delimitado, uns 20 minutos, enquanto o regente atua com os demais. Entendi. E aí eles rotacionam a atenção. Todo mundo passa pelo tutor em algum momento, para que o grupo focal não seja visto como um problema isolado. Muito bom. Outra ação concreta é estabelecer um protocolo de planejamento conjunto de 15 minutos semanais obrigatórios entre os dois professores. Se não tiver no documento, não acontece na vida real. Exato, garantindo que o vocabulário e o tema da intervenção do tutor estejam conectados ao que o regente está ensinando no quadro. É unificar a narrativa, né? E por falar em estigmatização, a gente entra no terceiro ponto, que é ainda mais sensível com os adolescentes. Com certeza, a formação de turmas exclusivas de recomposição, agrupadas por níveis de proficiência nos anos finais, traz um risco latente de segregação
que os materiais orientadores falham em mitigar. A falha é estrutural. Ao agrupar alunos do 6º ao 9º ano em turmas de mais língua portuguesa e mais matemática, estritamente por suas defasagens de aprendizagem, o material foca só na facilidade da intervenção técnica. 10 a 15 alunos por turma, misturando idades. Isso. E ignora completamente o peso do estigma social na adolescência. Colocar um menino de 14 anos junto com um de 11, só porque os dois têm dificuldade de infração, é perigoso. Não há estratégias no documento sobre como evitar que essas turmas sejam rotuladas de forma pejorativa pelos pares. E a gente sabe como o pátio da escola pode ser cruel. Muito cruel. E também não diz como garantir que o que se aprende ali na tutoria dialogue com o currículo que esses alunos continuam enfrentando em suas salas regulares de história, ciências. Fica parecendo uma ilha. A sugestão para mitigar isso é integrar o documento orientador diretrizes obrigatórias de acolhimento socioemocional e pontes curriculares visíveis entre a tutoria e a sala de origem. Tangibilizando isso como um exemplo de melhoria, o material poderia orientar a criação de projetos rápidos dentro da tutoria, cujos resultados sejam apresentados pelos alunos em suas turmas regulares. Ah, isso é excelente, muda a percepção dos pares sobre a capacidade deles. Exato, reconstrói a autoestima acadêmica. Um segundo exemplo seria implementar um sistema de feedback cruzado no diário de classe. Como um registro oficial. Sim, onde o tutor anota os pequenos avanços diários do aluno e o regente lê esse progresso e faz um reforço positivo durante a aula regular, validando o esforço do estudante perante toda a classe. Nossa, isso integra o aluno de volta. E falando na rotina dessa sala de tutoria, vamos para o nosso quarto ponto de análise. A promessa de personalização, baseada no desenho universal para aprendizagem, nos materiais Coruja e Horizonte, esbarra de forma crítica no tempo exíguo e na dinâmica real de atendimento. Esse é o choque de realidade. Embora os materiais sejam muito bem fundamentados pedagogicamente, organizados por cores, do vermelho ao azul, e promovam a autonomia, Que é o princípio do DUA, né? o documento orientador pressupõe de forma ingênua que um único tutor conseguirá mediar o progresso de 15 adolescentes nos anos finais, cada um em um ritmo diferente. E dentro de módulos complexos de narrativa fônica ou matemática básica. Na vida real, a heterogeneidade brutal da defasagem consome todo o tempo do professor, tornando o atendimento individualizado de 50 minutos insuficiente. A conta não fecha. O professor vira um apagador de microincêndios. A sugestão aqui é fornecer aos tutores ferramentas de triagem rápida e roteiros de intervenção em microetapas, permitindo que a atenção do professor seja distribuída de forma mais tática e eficiente. Exemplos práticos envolvem a criação de um mapa de calor de dúvidas frequentes, direto no guia do professor. Mostrando as 3 barreiras cognitivas mais comuns em cada nível, por exemplo, no nível vermelho do material Horizonte. E já fornecendo frases curtas de intervenção para destravar o aluno em menos de 3 minutos. Dá a chave para ele continuar sozinho, sabe? Sim, para não prender o professor numa mesa só. Outro exemplo prático é propor dinâmicas curtas de colaboração mútua no próprio material do aluno. A tutoria por pares. Isso, onde um aluno que acabou de dominar um desafio do nível amarelo é orientado pelo livro a explicar aquele passo para um colega que ainda está no vermelho. Isso é muito poderoso. Além de liberar o professor para focar nos casos mais críticos, desenvolve o protagonismo de quem está ajudando. E chegamos no gargalo final dessa gestão de tempo. A obrigatoriedade de dedicar uma aula semanal ao Tarefa CP cria um gargalo que arrisca transformar a intervenção pedagógica qualitativa em mero cumprimento de burocracia digital. A fraqueza deste ponto está em reservar pelo menos 1/3 até 1/4 do precioso e escasso tempo presencial de tutoria para uma ferramenta baseada fundamentalmente em questões de múltipla escolha com correção automática. Exigir que o tutor gaste tempo logando alunos, lidando com a internet oscilando, preenchendo planilhas de acompanhamento para liberar tarefas digitais sobrecarrega o profissional com gestão de dados. E monitorados via BI no painel Escola Total, né? A obsessão pelo painel verde. Exatamente.
roubando um tempo inestimável que deveria ser usado para intervenções orais, leitura guiada e o desenvolvimento analítico da escrita dissertativa. Letramento real exige escrita no papel, reescrita, professor apontando coerência, não só clicar na letra C. A sugestão é flexibilizar a exigência do uso semanal síncrono da ferramenta, sugerindo formas de integrar a tecnologia sem sacrificar o tempo de interação humana e de produção escrita do estudante. Como exemplo, a orientação poderia permitir que a escola agrupe o tempo dedicado ao tarefa-SP de forma quinzenal. Usando o laboratório por 2 aulas seguidas de uma vez. Isso, resolvendo a demanda e liberando semanas inteiras puramente para o ensino humano focado na escrita e leitura crítica na sala de aula. Outro exemplo de flexibilização seria adaptar a orientação para que o tarefa-SP sirva como uma atividade assíncrona orientada. O aluno faz fora do tempo da tutoria, se puder. Enquanto o tempo presencial foca em corrigir qualitativamente os raciocínios e rascunhos feitos no papel. Usando os dados do BI não como uma meta cega de engajamento da ferramenta, mas como ponto de partida real para a roda de conversa da aula. O dado tem que servir ao professor. Perfeito, o dado serve ao professor e não à estatística da secretaria. Exato. Bom, para resumir a nossa discussão, a política de expansão do professor-tutor é uma resposta necessária do Estado diante do tamanho da defasagem, mas sua eficácia real vai depender muito de como a gestão escolar harmoniza a logística das duas frentes. Da integração respeitosa do tutor na sala de aula regular através do planejamento conjunto. Do cuidado extremo contra a estigmatização dos alunos adolescentes usando projetos e avaliações cruzadas. E de não deixar que a burocracia digital sufoque a intervenção humana, que é o coração do programa. Sugerimos desenvolver protocolos de co-teaching, matrizes de horário práticas, elos curriculares contra a segregação e flexibilização do uso do tarefa-SP. Lembrando sempre que esta é uma ação temporária de recomposição, que depende visceralmente das condições reais de trabalho lá na ponta. Convidamos quem submeteu o material a refletir sobre esses pontos, adaptar as orientações com esses exemplos reais que trouxemos e compartilhar novamente o documento atualizado conosco para continuarmos essa discussão construtiva. Até a próxima análise.